Tá! E hoje eu vou trazer pra vocês mais um livro que eu li, que eu recebi da Tag Inéditos, e é um thriller psicológico de uma autora sul-coreana que é simplesmente incrível. É muito bom esse livro. E é o Bom Filho. E só assim, a título de curiosidade, pra quem, né, se interessa aí, quando você romaniza e ocidentaliza, né, os nomes sul-coreanos, eles ficam escritos dessa forma aqui. Yoo Jong-jong. Só que não é muito correto, porque o sobrenome, ele vem primeiro. Então o correto seria ler Jong Yoo Jong. Só assim, né? Uma informaçãozinha extra aí para vocês. Até porque, aqui no infográficozinho, a gente vai ter o núcleo familiar dos personagens. E logo em seguida tem aqui linhagem familiar. E aqui vem falando, o sobrenome Kim é bastante utilizado na Península Coreana. Aí vem mais algumas informações aqui e tá. E pra gente o sobrenome vem justamente, né, após o nome. E aí é que o nosso personagem principal tá escrito aqui, Yoo Jin-han. Só que de novo, como eu falei, lê-se, o correto seria Han Yoo-jin. O sobrenome vem primeiro em coreano, correto? É só curiosidade mesmo. Então vamos lá. E esse vídeo eu resolvi fazer um pouquinho diferente, porque tem algumas características da história que eu quero comentar um pouquinho. E para comentar essas questões eu preciso de dar alguns spoilers. E eu sei que tem gente que abomina essa ideia, então eu vou deixar os minutos certinho aqui na caixa aqui embaixo. E eu vou deixar um aviso aqui no vídeo também. Se você, né, é dessas pessoas que não gostam de spoiler, já ficam aí avisados, beleza? Então vamos lá. O livro, como eu comentei, né, ele é narrado pelo nosso personagem principal, o Yoo Jin. Ele é um jovem, ele tem seus 24, 25 anos, e é um belo dia, ele acorda, assim, na vida, sem saber o que aconteceu na noite anterior. Ele tem, assim, lapsos na memória, ele lembra de coisas específicas, muito específicas. Inclusive, uma dessas coisas é a mãe chamando ele, assim, pronunciando o nome dele. Só que ele não sabe se ela tá gritando com ele, ou fazendo um comentário, ou só chamando, ou pedindo ajuda, ele não sabe. Tanto que, quando ele acorda, ele acorda, na verdade, por causa do constante cheiro doce, metálico do sangue, que é bem característico, e juntando com outros sintomas que ele apresenta, ele associa aquilo como um prenúncio de uma convulsão. Porque o Yoo Jin, ele sofre, né, com epilepsia, inclusive ele faz o tratamento psiquiátrico com a tia dele, ele toma os seus medicamentos e tudo mais. Então, esses sintomas, eles sempre são associados à convulsão, né, pelo qual ele passa e tudo mais. Então ele fica deitadinho ali no quarto dele por um tempo, esperando a convulsão, né, porque é melhor você passar por esse problema num ambiente controlado do que você tá andando ali na rua aleatoriamente e cair no chão. Até porque muita gente nem sabe o que faz com uma pessoa em convulsão. Mas enfim, então ele fica lá esperando e nunca que ela vem. Até que ele resolve levantar da cama e dar uma andada ali na casa, ver o que está acontecendo, cadê a mãe dele, porque ele não está escutando barulho nenhum na casa. E ele vai se deparar com uma trilha de sangue, assim, muito sangue. E ele vai seguir nessa trilha, ele descobre o corpo da mãe, praticamente degolada na cozinha, com a sangueira danada, e ele começa a entrar em pânico, porque ele não lembra das coisas que aconteceram na noite passada, então ele não sabe o que fazer ali com aquela cena, né? Até porque quando ele, né, dá uma respirada assim, e ele resolve tomar uma atitude, ele olha para si mesmo e vê que ele está coberto de sangue. O colchão dele tá empapado de sangue. Tem sangue para todo quanto é lado na casa. Então ele não sabe. Ele começa a juntar pequenos objetos assim do dia anterior, objetos pessoais, por exemplo, né, da mãe, como celular, a chave do carro, os sapatos que ela usou. Ele começa a coletar esses objetos e tenta, de alguma forma, coletar informações, né, sobre o que possa ter acontecido. E a história é basicamente essa, né? A gente acompanhando o desenrolar das lembranças do Yoo Jin. A gente vai ficar sabendo de vários acontecimentos assim do passado dele que justificam as ações e os acontecimentos, né, ali do futuro, né, do presente no caso.
A gente vai ter a presença da tia dele, né, que é a psiquiatra dele. Ela vai aparecer em um determinado momento ali da história. A gente também tem a presença do irmão dele. Na verdade é um menino, né, que foi adotado pela mãe, porque o irmão mais velho dele faleceu. Então tudo isso está conectado. E a cada momento que um personagem aparece, ou que ele vê um objeto, ele começa a fazer associações. Então é justamente um quebra-cabeça psicológico. Ele vai pegar todas essas peças, tentar encaixar elas de uma forma com que tudo se justifique, né? Com que tudo faça sentido. E é muito bacana, eu não sei se é uma perturbação assim minha, mas é muito bacana acompanhar esse autodescobrimento do nosso personagem. Então é isso, para vocês que não querem spoilers, eu espero muito que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Agora, por meus coleguinhas curiosos aí de plantão, a gente vai entrar em questões mais sérias, que é a seguinte: vocês já devem ter imaginado que o Yujin é de fato um assassino. Ele quem matou a mãe. Ele não só matou a mãe, como ele matou uma outra mulher na rua, aleatória, e ele ainda matou a tia. Sim, eu dei praticamente o spoiler do livro inteiro. Ah, que bacana. Por isso que eu avisei que era spoiler. Mas enfim, o que eu queria comentar é o seguinte, sobre essa questão de comportamento do ser humano e tudo mais, é uma área que eu tenho muito interesse. Então eu peguei este livro muito bonito, que é Anatomia do Mal, né, sobre serial killers, e tem algumas informaçõezinhas aqui que eu acho que é bacana de saber, porque acrescenta muito no entendimento do livro. Informações do tipo, tem um momento em que a tia dele vai fazer o seguinte: ela observa um comportamento muito peculiar e muito estranho no Yujin desde que ele era bem pequenininho, tipo, sei lá, 5, 6 anos de idade. Ele fez um desenho muito cabuloso e a tia, como, né, psiquiátrica e especialista em comportamento, ela falou com a irmã, falou assim, aqui ó, tem que ficar de olho nesse menino aqui que ele é um pouco estranho. Inclusive ela falou que quanto mais cedo se diagnosticar ele, melhor seria de lidar, né, com possíveis situações, possíveis consequências. Inclusive é justamente o motivo pelo qual ele entra, né, ela entra com a medicação e não por conta da epilepsia. Pois é, olha só eu dando vários spoilers. Mas enfim, a tia vai fazer o exame nele, né, vai diagnosticar ele como um psicopata predador. E de acordo com a tia, esse é o pior tipo de psicopata que existe. E aí é o que eu quero trazer aqui pra vocês, porque aqui nesse livro a gente vai ter, por exemplo, o capítulo 6, O Mal em Ação. Nessa parte aqui a gente tem vários, né, comentários e tal, mas o que eu quero destacar é a área de caça. Seguinte: de coiotes a lobos, a linces e leões, criaturas que predam outros animais mais fracos tendem a ser bastante territorialistas, restringindo sua matança a uma área específica de caça. O mesmo vale para a maioria dos serial killers. Como suas contrapartes de 4 patas, esses predadores humanos geralmente cometem suas atrocidades dentro de uma determinada área. E isso é comprovado, né, pela história aqui, porque ele mata essa desconhecida na região ali, é tipo um parque, né, uma orla que tem ali perto da casa dele, e a mãe quanto a tia, elas são mortas na própria casa dele. Mas o mais importante, o mais interessante que eu acho importante mostrar aqui pra vocês, está escrito aqui no capítulo 5, que é o porquê eles matam. E aqui a gente vai ter várias teorias, aqui umas 10 teorias, assim, sobre o comportamento de psicopatas e sociopatas. 2 deles eu quero ressaltar, que é a semente do mal, que é inclusive o que eu falei quando eu fiz o vídeo da menina má, do William March. A expressão semente do mal não diz respeito a crianças assassinas em geral, mas especificamente a ideia de que uma criança profundamente psicopata pode crescer em um lar normal, estável e amoroso. Em outras palavras, remete à ideia de que algumas pessoas já nascem más. Então, independente do ambiente, né, que elas são criadas, essas pessoas têm essa maldade dentro delas e o ambiente não influencia
esse comportamento. Eles não influenciam, por exemplo, eles não desencadeiam esse comportamento, né? A pessoa é simplesmente má porque ela nasceu dessa forma. Só que existe uma falha nessa teoria por causa do seguinte: até que ponto exatamente famílias ruins contribuem para a criação de criminosos psicopatas ainda é uma questão em aberto. Mas uma coisa é certa: não existem serial killers que tenham vindo de um lar saudável e feliz. Todos eles são produtos de ambientes nitidamente disfuncionais. Então eles fizeram, né, de acordo com o livro, eles fizeram um estudo, né, dos principais serial killers ali do mundo, e todos eles foram comprovados que eles vinham de um ambiente familiar disfuncional. Então o que rebate essa teoria da semente do mal é justamente a contrariedade, né, da influência do ambiente sobre a pessoa. Por conta disso, a gente entra na outra teoria, que é a de genes ruins. Ou seja, dizer que não existe sementes ruins, né, crianças que nascem más, não é o mesmo que afirmar que fatores herdados não desempenham papel algum na formação dos serial killers. Porque se você parar para pensar e pegar um ambiente familiar disfuncional, e sendo esse o motivo do aparecimento de psicopatas, vocês têm ideia da quantidade de psicopata que tem por aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, assim, é realmente uma teoria muito não aprovada pelos estudiosos. Eles não acham que isso de fato seja, né, comprovado. Assim, a semente do mal realmente não existe. Porém, agora, se você pegar esse fator genético, aí faz um pouco mais de sentido, porque você precisa de uma pessoa com um gene muito específico, juntar com outra pessoa com esse gene específico, para poder ter esse gene ruim, né, esse gene do mal. Então é meio que aceitável você ter poucos psicopatas no mundo todo, né? Poucos, assim, entre aspas, porque, né, vocês entenderam. Aí aqui, ó, tá falando assim: as correlações entre pais e filhos podem significar apenas que os mesmos genes que tornam os pais amorosos, comunicativos e capazes de exercer autoridade tornam seus filhos autoconfiantes, bem comportados e articulados. Em outras palavras, a hereditariedade também desempenha um papel importante na formação de boas crianças. O mesmo princípio se aplica a serial killers, né? Então, essa parte dos genes ruins é a junção dessa hereditariedade e do ambiente que ela é criada, e aí justifica o comportamento e o desencadeamento de comportamentos psicóticos. No livro, a gente vai ter algumas partes que demonstram esse comportamento bizarro, né, do Eugene. Uma dessas partes é a seguinte, na página 138, tá aqui, ó. Joguei o celular no rio. Desde então, nunca mais encontrei aquela mulher. Talvez ela tenha resolvido não sair mais à noite. Eu, por outro lado, passei a sair à noite sempre que conseguia. Fiz vários testes. Segui diversas pessoas. Queria me certificar de que aquela excitação elétrica fora verdadeira. Após muitas tentativas, constatei que preferia seguir mulheres a homens. Isso porque o sexto sentido delas é muito mais aguçado. Sabem quando estão sendo seguidas. É justamente isso o fato dele ser predador. A caça estimula, né, os instintos assassinos dele. Uma outra parte que eu queria mostrar aqui, ó, é na página 150. Só agora eu percebia. Sempre soube que um dia me tornaria um assassino. Então, né, em função disso tudo, a gente vê que o Eugene é, teoricamente, um assassino em série em formação. A gente vai descobrir que ele só comete esses assassinos quando ele não está tomando essa medicação, que a medicação inibe vários sentidos dele e tudo mais. E essa excitação da perseguição, o fato dele sentir esse pavor, né, nas mulheres principalmente. Tem uma parte aqui que ele fala que o olfato dele fica muito aguçado, ele sente o cheiro de sangue nas pessoas. Inclusive ele fala que ele sabe exatamente quando uma mulher, por exemplo, está menstruada, porque ele sente esse cheiro. Então a caça para ele é justamente o que torna tudo maravilhoso. Não é o ato
do crime em si, não é cortar o pescoço das pessoas, mas é a perseguição. E como eu comentei, ele acha o diário da mãe. E nesse diário é uma coisa muito bizarra, porque ele só tem informações sobre o Eugene. Não é um diário pessoal da mãe, não é sobre o dia dela, não é nada disso. É desde lá da infância dele, desde os seus 6 anos de idade, que a mãe mantém um registro das ações do filho, né? Lugares para onde ele vai, o que ela está sentindo e tal. E isso é muito bizarro, porque tem um momento aqui que a mãe simplesmente nega veementemente a afirmação da tia. Ela simplesmente não quer acreditar que o filho é um psicopata e que ele possa agir, né, em função disso. Então ela nega. Então ela se coloca na função de, além de mãe, de protetora dele. Ela vai fazer tudo o que ela pode para acobertar o filho. Então ela inclusive coloca algumas restrições na vida do filho para evitar, né, qualquer dano, qualquer perigo. E uma coisa que eu nunca entendi, eu não sou mãe, então eu não sei se isso é uma coisa exclusiva de mães, mas se uma médica, uma psiquiatra, especialista em comportamento humano, principalmente em comportamento criminal, fala pra mim que meu filho é um psicopata da pior espécie, eu vou dar meu filho pra ela. Eu falei assim, aqui ó, faça o que você quiser com essa pessoa, eu não quero ela perto de mim. Sabe, eu não entendo. Já tem um episódio disso em Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, que fala sobre isso, que aborda esse tema. Tem um episódio em Chicago Med que fala sobre isso também. Tem vários episódios em Criminal Minds que mencionam essa negação, né, dos pais. Então, assim, se você aí é mãe ou pai, né, de uma criança aí, deixa aqui pra mim, assim, a sua opinião. Por favor, me ajuda a tentar entender o que você faria se você descobrisse que seu filho ou sua filha é um psicopata ou um sociopata. O que você faria? É uma questão a se pensar. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Então, eu penso essas coisas às vezes. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse livro é realmente muito bom. Eu gostei demais, demais. Eu preciso dos livros dessa mulher. E é isso. Até o próximo.